Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que está prestes a explodir. Vamos dar uma olhada em como eram as coisas na década de 1780, um pouquinho antes daquelas grandes revoluções que forjaram a nossa sociedade moderna. É um mundo que parece muito distante, mas que já estava com todas as tensões no limite. Para começar, olha só esse número: 97%. O que será que um número assim tão alto significava lá no mundo da década de 1780? Pois é, era essa a porcentagem da população que vivia no campo em várias partes da Europa. Quase todo mundo. É impossível entender essa época sem sacar essa informação fundamental. O mundo de 1780 era, na sua essência, um mundo rural. E essa realidade rural moldava tudo. A vida tinha um ritmo diferente, um ritmo que fazia o mundo parecer imenso e, principalmente, muito lento. Dê uma olhada nesses tempos de viagem. Levar 62 horas de Londres a Glasgow era visto como uma velocidade incrível, um avanço em tanto. Para a maioria das pessoas, o transporte era a pé ou na velocidade de uma carroça. Essa lentidão toda acabava criando um mundo de pequenas bolhas, sabe? Comunidades bem isoladas umas das outras. O ponto principal, então, é este. Na prática, o mundo era muito, mas muito maior do que o nosso. Para a esmagadora maioria da população, o universo de uma pessoa era o seu vilarejo. As notícias viajavam a passo de cavalo e a maioria das pessoas nem sabia ler. Isso nos leva naturalmente para a principal divisão social daquela época. Não era só uma questão de onde a pessoa morava. Eram duas culturas, dois modos de vida totalmente diferentes. Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. O domínio do campo era absoluto. E mesmo a pequena parcela que vivia em cidades, na verdade morava em pequenos centros de província. Cidades grandes de verdade no nosso padrão só existiam duas, Londres e Paris. E a diferença era profunda. Quem morava na cidade se via como mais ágil, mais inteligente, mais instruído. Havia um desprezo pelo pessoal do campo, que era considerado lento e ignorante. Era uma divisão cultural gigantesca. E é importante notar que mesmo essas cidades menores não eram centros independentes. A riqueza delas vinha do campo. Elas funcionavam para servir a economia agrária em volta, comprando o que o campo produzia e vendendo as mercadorias que ele precisava. Mas esse mundo, aparentemente estático e rural, já estava com os dias contados. Novas forças, muito dinâmicas, começavam a borbulhar bem debaixo da superfície. E a principal força intelectual que impulsionava essa mudança era o iluminismo. A confiança desse movimento vinha do progresso que se via em todo lugar. No comércio, na ciência, era uma crença muito forte de que a razão humana podia resolver qualquer problema e libertar a sociedade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Esses lemas, que logo se tornariam os gritos de guerra da Revolução Francesa, nasceram aqui. A ideia era libertar o indivíduo das amarras do passado, da superstição, da hierarquia que vinha do berço. E essa citação do Hobsbawm acerta em cheio, porque mesmo que muitos pensadores iluministas fossem moderados na política, as ideias deles eram dinamite pura. No fundo, elas exigiam a demolição completa da ordem social e política que existia na maior parte da Europa. E que ordem era essa? Era o mundo das monarquias absolutas. Um sistema que até tentava se modernizar, mas que estava completamente preso nas suas próprias contradições. Para se ter uma ideia de como funcionava o antigo regime, olha só que coisa. Cargos no governo eram abertamente vendidos. Eram vistos como uma propriedade privada, algo que podia ser comprado. Isso tornava a administração pública muito ineficiente e quase impossível de reformar. E aqui está o grande paradoxo. Os reis queriam os benefícios da modernização, mais impostos, mais poder. Eles até usavam o discurso do iluminismo. Só que eles não podiam abrir mão da base do seu poder, a nobreza e toda a estrutura de privilégios. Era um beco sem saída. E assim a gente chega ao clímax da nossa análise. É aqui que todos esses fios se conectam e o mundo se vê num rumo de colisão inevitável. Então, o resumo da ópera é este. De um lado, uma ordem social antiga e hierárquica, agrária. Do outro, as forças de uma nova economia de mercado e as ideias radicais do iluminismo. O confronto era apenas uma questão de tempo. E o historiador Eric Hobsbawm usa essa metáfora poderosa para descrever o que estava para acontecer.
A Revolução Francesa e a Revolução Industrial não foram eventos isolados. Foram, na verdade, as duas erupções de um mesmo e gigantesco vulcão que estava prestes a explodir. Essa dupla revolução mudaria o mundo para sempre. Uma, a revolução política na França, alterou as estruturas de poder. A outra, a industrial na Grã-Bretanha, transformou a economia e a vida de todo mundo. Juntas, elas deram origem ao nosso mundo moderno. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Vimos todas as tensões se acumulando, as rachaduras aparecendo na velha ordem. O que acontece quando essa pressão finalmente se torna grande demais e o vulcão entra em erupção? As consequências, como a história mostrou, foram globais e transformadoras.